Oi, gente linda, que saudade. Então, depois de muitos feriados, parece que faz uma eternidade que a gente não se fala, né? Seguinte, então, hã, o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre como vai ser esse nosso segundo e último bimestre juntos, só que não, né, estamos longe. Mas a proposta da disciplina de processos criativos é trabalhar em 3 frentes, na verdade 4, né. A primeira é a gente pensar em como se desenvolve o pensamento criativo, e isso de 2 formas, né, apresentando trabalhos criativos com diferentes processos, isso a gente vem fazendo e vai continuar fazendo. Apresentar teorias da criatividade, que a gente já viu algumas no primeiro bimestre, e também, fazer exercícios práticos que a gente fez no primeiro bimestre. E por último, esse é o nosso objetivo do segundo bimestre, é produzir um projeto de vocês que faça sentido para vocês, né, porque os exercícios que eu propus até agora, eles são exercícios soltos, né, cada atividade que vocês fizeram, foi completamente diferente da outra, por motivos diversos, né, que eram exercícios no sentido muscular do cérebro mesmo, assim, da gente pensar em como resolver problemas de forma criativa. Eu fui apresentando alguns desafios, alguns mais lúdicos, outros mais processuais mesmo, como é o caso da estética relacional ou da apropriação. Mas agora, no segundo bimestre, a gente vai, eh, fazer um projeto único, né, ao invés de fazer vários exerciciozinhos, a gente vai construir uma coisa um pouquinho maior e principalmente mais significativa para vocês. Então essa é a proposta. Essa aula de hoje eu vou dividir ela em 2 pedaços, porque no fim das contas ela ficou com 77 slides. Então, assim, não vai dar tempo de vocês, de colocar tudo numa aula só, ela ficou muito grande, muito pesada. Então eu vou dividir em 2 blocos, vamos ver, né, quanto que esse vídeo fica de tempo. Se eu conseguir terminar hoje, termina. Se eu achar que ficou muito, muito, muito comprida, o que é possível, se não provável, a gente faz em 2 partes. O objetivo dessa aula de hoje é explicar 2 caminhos que parecem muito, muito opostos, mas na verdade são os únicos 2 caminhos, em que eu acredito para se produzir um trabalho artístico ou criativo ou, enfim, qualquer coisa que importe para gente, que são os processos que eu chamo de empíricos ou descritivos. Então minha ideia é separar nesses 2 blocos. Na primeira metade dessa aula a gente vai falar sobre os processos empíricos e, o que eles são, para que serve, como assim, e outros processos que são descritivos. Algumas vezes esses 2 processos eles acabam se misturando e se encontrando, como a gente vai ver em alguns trabalhos que eu vou mostrar para vocês, e isso não é surpresa, é porque aquilo que eu digo do outro diz muito sobre mim, e aquilo que diz muito respeito a mim também muitas vezes afeta o outro. Então não é uma grande surpresa ou algo assim muito espetacular que esses 2 processos se cruzem, pelo contrário, é desejável e eu acredito que seja um indicativo de que você está indo num caminho muito verdadeiro, quando aquele outro que você tanto pesquisa e tanto estuda, também fala muito de você e vice-versa, né. Então, falando sobre os processos empíricos, para que não fique uma palavra muito assustadora, né, o que é isso, né? É a gente descobrir, através de experiências que nos propomos a fazer com nós mesmos, um pouco mais sobre quem nós somos, sobre
aquilo que nos dá medo, aquilo que nos constrói, né, de muitas maneiras diferentes. De onde vem essa ideia de empirismo, né? Então, quem desenvolveu esse conceito oficialmente foi o John Locke, no século XVII. Ele era um filósofo inglês e o que ele defendia, na verdade, ele rejeitava a ideia de que a gente já nasce a gente mesmo, né? De que a gente já nasce com uma certa predisposição genética a determinadas atividades, ou que eu já nasço eu, né? Ele acreditava que tudo aquilo que a gente é e se torna e aprende e acredita, enfim, desenvolve, surge a partir das experiências que a gente vive. Então esse eu, né, ele não nasce comigo, a gente nasce, como ele dizia, a partir desse conceito de tábula rasa, né, a gente nasce uma tela em branco e que a gente vai compondo a partir das nossas experiências na vida, né, o nosso repertório, as nossas tradições. Por isso aqueles exercícios que eu passei para vocês, de vocês desconstruírem o cotidiano, de vocês se proporem a fazer novas experiências, de vocês pensarem nas tradições culinárias da família de vocês, ou do que vocês gostam, né, os ingredientes, enfim, e como aquilo diz respeito a vocês, né. Então tudo aquilo que a gente vive, que a gente percebe e que a gente experiencia, são coisas que o John Locke chamava de empíricas, experiências empíricas, aquilo que você vai lá e faz e sente na pele, aquela experiência, que é diferente de você aprender na teoria, né, você aprender, sei lá, física, hum, numa conta, né, escrita no quadro, é diferente de você construir algo e ir lá e aprender a fórmula da velocidade descendo uma ladeira de carrinho de rolimã, né, bem diferente de você fazer uma conta abstrata no papel. E era isso que o John Locke defendia, que as experiências tinham que ser feitas na prática, porque essa era a única forma de se construir, né, na visão dele, algum conhecimento verdadeiro. Hã, Continuando, então, exemplos que eu vou dar para vocês. Então, os diários que vocês vêm fazendo, né, os diários de vocês. Tudo aquilo que vocês estão se propondo a fazer desde o começo do ano, nesse primeiro bimestre, seja essa experiência de qualquer ordem, é uma experiência empírica, é uma experiência que, quanto mais diferente da rotina de vocês, mais vocês vão aprender com essas experiências, né? Então, seja fotografar a primeira pessoa que cruzar seu caminho, ou não limpar a casa por uma semana, isso acho que algumas pessoas têm feito, né? Não fazer barba ou fazer a barba, não usar maquiagem ou usar maquiagem, usar a mesma roupa, não tomar banho, enfim, todas essas coisas que a gente está vivendo no confinamento podem ser. Qual é a diferença de você simplesmente viver e você transformar aquilo numa experiência? É o seu estado de observação e o nível de atenção que você vai dar e o método que você vai criar. Então, quando eu me proponho a fazer 7 dias tal coisa, eu vou estar num estado de experiência em que eu vou observar os efeitos, eu vou anotar, eu vou criar um método. Então, todo dia, tal hora, eu vou fazer tal coisa e eu vou ver o que acontece. E se eu não fizer, enfim, então a diferença de você simplesmente viver experiências e você transformar aquilo num estudo empírico é o método de observação e de repetição daquele fenômeno, né, para que você possa tirar suas conclusões. Eu vou colocar para vocês um exemplo de um artista, ele é mais da performance. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês é do finalzinho da década de 60, mas esse trabalho aqui especificamente do Vitor Conte é com fotografia. É uma série que se chama Blinks, que não tem nada de espetacular, é um trabalho muito, muito, muito simples mesmo, mas a forma como o Vitor Conte anota e
observa essa experiência é muito intensa. Então, o que que ele faz, né? A experiência é muito simples, ele se propõe a, de manhã cedo, assim, numa rua meio deserta em Nova York, andar em linha reta, e cada vez que ele sentisse uma vontade incontrolável de piscar, ele tiraria uma foto. Então, ele coloca a câmera, né, no pescoço com a alça. Ai, me deu vontade de espirrar. Ai, pronto, pessoal. Ele coloca a câmera com uma alça, né, em direção à rua, e cada vez que ele sente vontade de piscar, então ele coloca a câmera e tira uma foto. E depois segue o caminho dele. E aí, antes e depois da experiência, ele faz uma série de anotações. Eu traduzi essas anotações depois na minha dissertação para analisar essa questão empírica, que são muito interessantes, assim. Então, ele pensa, o meu corpo é que vai causar aquela imagem, então o meu corpo é que causa a imagem, que a minha vontade fisiológica de piscar é que é o disparador da câmera, né? Não sou eu que decido racionalmente quando eu vou tirar uma foto. Enfim, então todas as anotações que ele faz dessa experiência é muito poético, claro, mas também é muito profundo. E aqui é o resultado dessa experiência. Então ele dispõe nessa caminhada que ele faz nessa rua, andando em linha reta, e cada uma dessas fotos foi tirada num momento em que ele sentiu muita vontade de piscar. Um outro trabalho empírico que também tem uma proposta de método prévio de fazer anotações, de construir essa experiência previamente, é um trabalho que se chama Lugar, de um artista aqui de Curitiba. O nome dele é Tom Lisboa, agora ele está em Londres, muito chique, até onde eu sei. E o Tom, ele tem uma série de trabalhos que são bastante conceituais, em que ele pensa muito antes para depois executar. E esse é um deles. Então, o que que ele fazia? Ele desenhava, ele pegava um mapa de uma cidade qualquer, e traçava um percurso com o formato da letra L. E esse percurso tinha várias regrinhas que eu já vou mostrar para vocês para ser desenhado. E depois ele ia até aquele lugar para fotografar. Ou então, numa proposta mais relacional e interativa, ele pedia para que pessoas que morassem nessas outras cidades desenhassem os seus próprios L's de lugar e fotografassem o percurso, e daí ele publicaria o resultado no site dele. Então, aqui são alguns exemplos de desenho do mapa. Então, Tóquio, aí tem esses pontos. E cada um desses vértices, cada um desses cantinhos, seria um lugar para ser fotografado. E aqui São Paulo, Nova York, Olinda, Cidade do Cabo, Paris. E aí aqui estão as regras. Essas regras elas eram todas feitas antes da experiência. Então, o desenho da letra L de uma cidade nunca será igual ao da outra. Então, veja que cada cidade tem um L construído de uma forma diferente. Cada desenho será formado por 20 pontos. Então, cada esquina tem que ter 20 fotos no fim das contas, né? Cada ponto do desenho pode ter entre 1 e 4 fotos. O percurso do desenho da letra L deve ser definido antes da ação realizada. Lugar, que é o nome da experiência, pode ser realizada por qualquer pessoa, mas o desenho do percurso deverá ser decidido entre Tom e o agente local. As fotos devem ter formato quadrado, porque na época o Instagram só aceitava quadrado. A técnica é livre. Os ensaios fotográficos enviados por terceiros serão publicados na íntegra e com os devidos créditos, desde que sejam seguidas as regras. Um outro fotógrafo que se propõe a uma experiência interessante é o Martin Parr.
O Martin Parr é um fotógrafo da agência Magnum, que é a maior agência de fotografia da história da fotografia. Maior no sentido de mais importante, talvez não a maior no sentido de quantidade de fotógrafos. Mas é uma agência que foi desenvolvida depois da Segunda Guerra Mundial e de fotografia documental, principalmente, assim. Então, os fotógrafos da Magnum são, tipo, os caras, assim, e quando eu falo os caras, porque tem uma quantidade muito maior de homens do que de mulheres nessa agência até hoje. E o Martin Parr é um desses caras muito importantes da fotografia, e aí ele faz a seguinte proposta para ele mesmo: e se nesses lugares em que ele viaja, porque ele viaja muito para fotografar, ao invés dele fotografar apenas, ele fosse se colocar na posição de ser fotografado por alguém. Então ele entrava nesses estúdios assim bem de rua, assim bem biboquinha de fazer foto comercial, assim, mais fuleira que ele achava que podia encontrar nesses lugares, em toda parte do mundo. E ele chegava lá e dizia: eu queria que você tirasse uma foto minha. E ele fez isso em 57 lugares diferentes, em 57 estúdios diferentes de fotógrafos de rua, que faziam todo tipo de foto brega que vocês podem imaginar. E aqui tem alguns exemplos, essa é a capa do livro, tem uma foto toda tratada de um jeito muito brega. Essa foto aqui que ele tem que enfiar a cabeça dentro de um tubarão. Aqui aquelas fotos 3x4 tradicionais. E essa é uma outra com flores. Enfim, e daí o livro, ele não está completo no site do Martin Parr, acho que por motivos de compre o livro, né? Mas, enfim, se vocês digitarem no Google Autoportrait e Martin Parr, vocês vão achar várias fotos desse projeto, mas o que importa mesmo não é o resultado final só, claro que importa o resultado final, porque senão o trabalho não existiria, mas é a experiência a qual ele se submeteu e o que ele aprendeu e o que ele viveu e o que ele consegue concluir depois dessa experiência, né? E a Soficali, aqui eu vou clicar um pouquinho no vídeo porque ele é bem curtinho e a gente pode assistir juntos, mas depois assistam com calma. A Soficali é uma artista que eu acho que ela consegue esse mix do eu e do outro nos trabalhos dela, porque os trabalhos dela são muito pessoais, extremamente autobiográficos e tem a ver muito com as coisas que acontecem pessoalmente na vida dela, mas a forma como ela constrói muitas vezes depende da resposta do outro aos desafios que ela lança ou às experiências com o outro às quais ela se submete. Assim como o trabalho do Martin Parr também, né? Ele se coloca na mão do outro, mas ele também depende do que o outro vai fazer com ele para que essas fotos existam, né? E o trabalho da Sophie Calle, que é uma artista francesa maravilhosa. Depois que esse vídeo aqui, ele é tipo assim, resumo do resumo do resumo do resumo do resumo da obra dela e ele não faz jus de forma nenhuma a toda a obra da Sophie Calle. Mas vale a pena vocês assistirem, assim como fica a dica, mas depois pesquisem, sério mesmo, assim, digitem Sophie Calle no Google e vejam tudo que essa mulher já fez, porque ela é genial, assim, vejam os trabalhos dos que a Vivi vai citar aí, que vocês mais se interessaram, e deem uma olhada mais a fundo, assim, né, nesses trabalhos, porque eles são geniais, assim. Eu tô dando um mega spoiler, talvez vocês depois vejam e digam, ah, nem é tão legal assim. Mas é sério, eu acho muito legal as propostas, né? Então vamos ver. Aí eu vou colocar o vídeo e eu não vou aguentar, eu provavelmente vou dar uns pauses assim para comentar. Então tenham paciência de depois assistirem o vídeo sozinhos, assim. Tá bom? É bem curtinho. Vamos lá. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Eita, como é que pula o
As conexões que a gente faz com nós mesmas e com os outros através da arte são tão poderosas, né? Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre arte e feminismo. A nossa artista de hoje é a Sophie Calle. Amo, e eu decidi falar sobre ela porque no nosso podcast com a Verena Smith e com a Pamela Castro, as duas citam a Sophie Calle como influência referência. Então, bom, já vou aproveitar e deixar o link aqui dos podcasts na descrição do vídeo. Muito bem, Sophie Calle nasceu em Paris em 1953. O trabalho dela é totalmente autobiográfico. Ela usa a sua vida e momentos mais íntimos para criar livros, fotos, vídeos, filmes, performances. O pai da Sophie, o Robert Calle, ele era um apaixonado colecionador de arte contemporânea, foi diretor de museu e ele influencia muito a filha nessa direção das artes. A Sophie é ativista política feminista, viaja ao mundo defendendo as suas causas e quando ela volta para Paris, meio sem saber o que fazer da vida, ela conversa lá com o pai, ele dá uma ajuda para ela e ela decide começar aí uns projetos. Por exemplo, seguir estranhos pelas ruas de Paris e ir descobrindo a cidade a partir do caminho dos outros. Mais tarde, a forma de uma amiga dela deitada nos lençóis da cama faz ela ter essa ideia de convidar desconhecidos para passarem um tempo na cama com ela. O trabalho chama Les Dormeurs e por dias seguidos pessoas aleatórias se revezam na cama com a Sophie Calle enquanto ela tira fotos e faz perguntas. Ela anota os assuntos que eles conversaram, a posição que a pessoa dormia, os movimentos durante o sono, o cardápio do café da manhã que ela prepara para cada um deles. Uma das desconhecidas... Só um pausezinho aqui rápido. Além de se submeter a essa experiência, de se propor essa experiência, de registrar essa experiência, ela cria uma espécie de painel depois para analisar repetições, diferenças, semelhanças, etc, entre as experiências, né? Então, não é só você viver a vida, é você refletir sobre aquilo que você viveu e está vivendo, né? Isso que torna isso um trabalho. Não posso só existir aqui, dormir com quem eu quiser e tal, mas não, eu estou transformando isso em algo público, em algo que eu posso depois ordenar e analisar e observar esse pequeno fragmento de existência, né? As convidadas para participar desse projeto era a esposa de um crítico de arte. E aí ela conta desse projeto da Sophie para o marido crítico e ele ama e convida a Sophie para participar de uma exposição num museu em Paris. Lembra que ela segue as pessoas na rua? Então ela escolhe um homem aleatório e segue ele até Veneza, tirando um monte de fotos, observando cada um dos seus movimentos. Ela estava obcecada com esse homem, mas esse trabalho, que é a Suite Venência, foi o primeiro trabalho da Sophie Calle que eu conheci na vida. E o que aconteceu é que ela encontrou com essa pessoa que ela nunca tinha visto na vida, assim, cruzou com esse cara 2 vezes no mesmo dia. E aí ela ficou intrigada, falou, nossa, que coincidência, né? E aí ela escutou ele falar que ia viajar para Veneza, e ela foi lá e comprou uma passagem e falou, vou também. E aí ficou hospedada no mesmo hotel e todos os lugares onde ele ia, ela ia também e tirava fotos das mesmas coisas que ele tirava, sem ele saber que ela estava fazendo isso, né? Mas não conseguia ver os quartos de hotel em que ele se hospedava. Então ela teve essa ideia de virar camareira de um hotel em Veneza e assim fotografar os quartos e como cada pessoa ocupa esse espaço. O que elas trazem na mala, o que elas estavam lendo, era o retrato do quarto com pessoas diferentes que passavam por ele um dia após o outro. Então, esse trabalho dos quartos de hotel também eu acho fantástico, porque ele é todo cheio de índices, né? Indícios que as pessoas vão deixando e ao mesmo tempo completamente anônimos, mas que dizem muito da personalidade, do estilo, do gênero, enfim, de cada um daqueles habitantes temporários daquele espaço. Em um dos quartos em Veneza, ela encontra um diário de um cara que era obcecado com comida e ele escrevia tudo que ele comia, tipo meia laranja, uma banana, uma taça de vinho. Acho que estava no Vigilantes do Peso.
Em outro trabalho, ela pede que a sua mãe contrate um detetive particular para seguir a Sophie enquanto ela está lá vivendo a vida dela. O detetive tira essas fotos, faz anotações e ela expõe as fotos junto de anotações próprias que ela mesma faz sobre os seus dias. Esse trabalho que ela acabou de falar do detetive que ela contrata é uma espécie de resposta que ela dá àquele outro da suíte vienense, né? Em que ela seguia uma pessoa e daí ela falou, como será a experiência de ser seguida, né? E aí ela contrata então esse detetive, mas não fala para esse detetive que é ela mesma que está contratando. Então, a mãe dela vai lá, contrata o detetive que acha que a Sophie não sabe que está sendo seguida. Então, paralelamente a esse detetive, tem as anotações dela e as anotações que eu acho que uma amiga faz sobre o que ela está percebendo do detetive seguindo ela, enfim. Daí, quando ela expõe essa experiência paralela, né, do detetive seguindo ela com os diários que ela mesma faz desses dias, né, como que ela confronta a experiência de um e de outro. Esse trabalho é maravilhoso dos cegos, ela já vai explicar para vocês, mas ela basicamente pergunta para cegos o que é belo, e aí ela vai lá e faz uma foto a partir da resposta que essa pessoa dá. Ela encontra pessoas que nasceram cegas e pergunta a elas qual é a sua imagem de beleza. Ela expõe um retrato da pessoa junto da sua resposta e fotografia dos lugares de beleza. Eu vi meu filho em um sonho. Ele tinha 10 anos. Ele estava de pijama. Ele me olhou e sorriu. Ele andou na minha direção. Eu pensei que ele era muito bonito. Ela aproveita a ausência de um quadro do Pierre Bonnard que tinha sido emprestado para uma outra exposição de um outro museu e pede para os funcionários e visitantes descreverem essa obra faltante. Ela constrói um quarto de dormir no quarto andar da Torre Eiffel e, deitada em uma cama, ela convida as pessoas a irem até ela para contarem histórias e mantê-la acordada até o nascer do sol. Nascer do sol da Torre Eiffel na sua cama. Tem esse trabalho. Esse da Torre Eiffel é muito essa coisa de dividir a experiência com o outro, né? E ao mesmo tempo não saber que outro é esse que vai chegar até mim. O trabalho é um fruto desse encontro. Se esse encontro não acontecer e se ninguém for, né? Aí não vai ter. E ela não tem controle sobre quem vai e o que vai ser a conversa que vai ser conversada, o que vai ser vivido lá. Que é bastante conhecido dela, que é quando um namorado terminou com ela por e-mail, ela pediu que 107 mulheres lessem o e-mail e analisassem o que estava escrito a partir da sua especialidade profissional. Então, ela deu a carta para advogadas, professoras, atletas, psiquiatras, bailarinas, atrizes, cantoras. O e-mail termina com "se cuida", e foi esse o título que ela deu para o trabalho. Para a inauguração de uma linha. Esse trabalho das mulheres também é genial. Então, a partir de uma experiência pessoal dela, dessa frustração, desse relacionamento que terminou por e-mail, hoje já não seria nem por e-mail, seria um tipo, deletei você bloqueei no WhatsApp. Daí ela expõe esse e-mail para essas outras 107 mulheres, e aí a partir da resposta que elas dão, que ela não estava conseguindo lidar com aquilo se torna uma outra coisa, né? Porque por mais que essa experiência seja pessoal dela, é uma experiência universal, um pé na bunda, né? Quem nunca? Então, como que cada uma delas lidou e deu uma resposta para essa carta? E depois, na exposição, você, como espectador, visitante da exposição, tinha uma pilha de folhas impressas com essa carta que você podia levar para casa e também dar a sua resposta e dar continuidade para esse trabalho. De trem em Paris, ela produz o telefone, que certo. é uma cabine telefônica esculpida em forma de flor pelo arquiteto Frank Gehry, chique, e que não tem outra função senão receber as ligações da própria artista. E ela fica lá ligando várias vezes por semana em horários variados, de dia, de madrugada, em qualquer horário, para tentar falar com os transeuntes ou não. A Sophie Calle é tão profunda. Sensacional isso, né? Eu queria fazer, tipo, pensou, não, P, a gente podia colocar um telefone lá, aleatório, e de repente alguém atende, né?
Ou até agora online, como é que a gente faz isso? Uma reunião e manda um link, e se alguém responder, aparece lá. Sei. Profundamente autobiográfica que ela filmou a sua mãe nos momentos finais de vida. A mãe aceitou que a câmera estivesse lá e a Sophie, por sua vez, tinha medo de perder o último suspiro da mãe. Ela expõe esse vídeo em Veneza, mas ela mesma chega à conclusão de que é impossível capturar o último suspiro. Eu tenho uma experiência pessoal com a Sophie Calle, que no meu aniversário de 29 anos eu estava viajando, e aí eu estava no momento de olhar para minha vida e a morte do meu pai, e aí eu entrei nessa exposição muito aleatória em um museu que eu nunca entraria, que era o Museu da Caça, e aí eu dei de cara com uma obra da Sophie Calle que era Como eu cortei o contato com meu pai. E aquilo lá me arrebatou, assim, eu nem acreditei que ela estava me encontrando daquela maneira. Nessa obra ela contava como essa era a exposição, única exposição que o pai dela não veria. E aí ela tá ali lidando com os próprios mortos. Ai, eu fico emocionada de lembrar e de pensar em Sophie Calle, as conexões que a gente faz com nós mesmas e com os outros através da arte são tão poderosas, né? Eu gostaria que vocês deixassem aqui no comentário que outras artistas vocês gostariam de falar. Um beijo, meus amores! Então, depois, se vocês quiserem, vocês podem assistir de novo. Deixa eu achar a aula de volta aqui agora. Achei. E aí, essa seria a segunda parte, né? Aqui a gente falou um pouco de quem sou eu e das experiências individuais. Eu vou dar um tempinho para ver quanto tempo ficou esse vídeo e aí eu volto para essa segunda parte, tá bom? Deixa só eu parar de gravar aqui.